Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam muito bem-vindos ao programa Santuário em Casa, um projeto de fé e evangelização das irmãs claretianas aqui do Santuário Eucarístico Mariano de Londrina, este lugar tão especial, fundado pela serva de Deus, Madre Leônia. Hoje continuamos a leitura e reflexão sobre a exortação apostólica de Lecce Te, do Papa Leão XIV. Vamos juntos aprofundar dos números 8 a 15 dessa exortação para que possamos melhor compreender e viver a fé da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Aproveitamos também para convidar a todos a fazerem seus pedidos de intercessão à serva de Deus Madre Leônia, para que pela sua vida de santidade nossas preces cheguem até o céu. E claro, rezemos também pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, este filho predileto de Nossa Senhora. Vamos juntos, com fé e amor, continuar a nossa jornada de estudo e reflexão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Santo Espírito de Deus. Rezemos com a serva de Deus, Madre Leônia. Vem, Espírito Santo, livra-nos de todo apego desordenado às coisas terrenas e infunde em nós o gosto pelas coisas celestes. Vem, Espírito de sabedoria. Vem, Espírito de conselho. Vem, Espírito de inteligência. Vem, Espírito de fortaleza. Vem, Espírito de ciência. Vem, Espírito de piedade. Vem, Espírito do santo temor de Deus. Espírito Santo, torna-nos verdadeiramente espirituais em Ti. Dispõe-nos à Tua influência, habita em nossa alma, vivifica cada uma das nossas obras. Ensina-nos a rezar, a fim de que sejamos dignos filhos do Pai, dignos seguidores de Cristo, nosso Salvador. Infunde o Teu fogo no coração dos homens, na boca dos homens, nos olhos dos homens, nas mãos dos homens. Manda o Teu sopro sobre aqueles que creem em Ti, sobre aqueles que duvidam de Ti, sobre aqueles que amam, sobre os que estão sós. O clamor dos pobres. A propósito, na Sagrada Escritura há um texto que deve ser tomado sempre como ponto de partida. Trata-se da revelação de Deus a Moisés junto à sarça ardente. Eu bem vi a opressão do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor diante dos seus inspetores. Conheço, na verdade, os seus sofrimentos. Desci a fim de libertar, e agora, vai, eu te envio. Deus mostra-se solícito para com as necessidades dos pobres. Clamaram então ao Senhor, e o Senhor enviou-lhes um Salvador. Portanto, ao ouvir o clamor do pobre, somos chamados a identificar-nos com o coração de Deus, que está atento às necessidades dos seus filhos, especialmente dos mais necessitados. Se permanecêssemos, porém, indiferentes a esse clamor, o pobre clamaria ao Senhor contra nós e isso tornar-se-ia para nós um pecado. E deste modo afastar-nos-íamos do próprio coração de Deus. A condição dos pobres representa um grito que na história da humanidade interpela constantemente a nossa vida, as nossas sociedades, os sistemas políticos e econômicos e, sobretudo, a Igreja. No rosto ferido dos pobres encontramos impresso o sofrimento dos inocentes e, portanto, o próprio sofrimento de Cristo. Ao mesmo tempo, deveríamos falar, e talvez de modo mais acertado, dos inúmeros rostos dos pobres e da pobreza, uma vez que se trata de um fenômeno multifacetado. Na verdade, existem muitas formas de pobreza: a daqueles que não têm meios de subsistência material, a pobreza de quem é marginalizado socialmente e não possui instrumentos para dar voz à sua dignidade e capacidades, a pobreza moral e espiritual, a pobreza cultural, aquela de quem se encontra em condições de fraqueza ou fragilidade, seja pessoal, seja social, a pobreza de quem não tem direitos, nem lugar, nem liberdade.
Neste sentido, pode dizer-se que o compromisso em favor dos pobres e pela erradicação das causas sociais e estruturais da pobreza, embora tenha adquirido importância nas últimas décadas, ainda continua insuficiente, até porque as sociedades em que vivemos privilegiam com frequência linhas políticas e padrões de vidas marcados por numerosas desigualdades e, por isso, as antigas formas de pobreza que evidenciamos e se procuram combater, acrescentam-se ainda outras novas, por vezes mais subtis e perigosas. Deste modo de vista, é de louvar que as Nações Unidas tenham colocado a erradicação da pobreza como um dos objetos do milênio. Ao compromisso concreto com os pobres ocorre associar também uma mudança de mentalidade que tenha incidências culturais. Efetivamente, a ilusão de uma felicidade que deriva de uma vida confortável leva muitas pessoas a ter uma visão da existência centrada na acumulação de riquezas e no sucesso social a todo custo, a ser alcançado mesmo explorando os outros e aproveitando ideais sociais e sistemas políticos econômicos injustos, favoráveis aos mais fortes. Assim, no mundo onde os pobres são cada vez mais numerosos, vemos paradoxalmente crescer algumas elites ricas que vivem numa bolha de condições demasiado confortáveis e luxuosas, quase no mundo à parte em relação às pessoas comuns. Isso significa que persiste, por vezes bem disfarçada, uma cultura que descarta os outros sem que sequer se aperceber, tolerando com indiferença que milhões de pessoas morram à fome ou sobrevivam em condições indignas do ser humano. Alguns anos atrás, a foto de uma criança de bruços sem vida numa praia do Mediterrâneo provocou grande choque. Infelizmente, à parte de alguma momentânea comoção, acontecimentos semelhantes estão a tornar-se cada vez mais irrelevantes, como se fossem notícias secundárias. Não devemos baixar a guarda diante da pobreza. Preocupam-nos de modo particular as graves condições em que vivem muitíssimas pessoas devido à escassez de alimentos e água potável. Todos os dias morrem milhões de pessoas por causas relacionadas com a desnutrição. Mesmo nos países ricos, as estimativas relativas ao número de pobres não são menos preocupantes. Na Europa, há cada vez mais famílias que não conseguem chegar ao fim do mês. Em geral, nota-se que as diferentes manifestações da pobreza aumentaram. Ela já não se apresenta como uma condição única e homogênea, mas manifesta-se em múltiplas formas de empobrecimento econômico e social, refletindo o fenômeno de crescentes desigualdades, mesmo em contextos geralmente prósperos. Recordemos que duplamente pobres são as mulheres que padecem situações de exclusão, maus tratos e violência, porque frequentemente têm menores possibilidades de defender os seus direitos. E todavia também entre elas encontramos continuamente os mais admiráveis gestos de heroísmo cotidiano na defesa e cuidado da fragilidade de suas famílias. Embora em alguns países se observem mudanças importantes, a organização das sociedades em todo o mundo ainda está longe de refletir com clareza que as mulheres têm exatamente a mesma dignidade e idênticos direitos que os homens. As palavras dizem uma coisa, mas as decisões e a realidade gritam outra, especialmente se pensarmos nas mulheres mais pobres. Para além dos dados que, por vezes, são interpretados tentando convencer que a situação dos pobres não é tão grave assim, o quadro geral é bastante claro. Há regras econômicas que foram eficazes para o crescimento, mas de igual modo para o desenvolvimento humano integral. Aumentou a riqueza, mas sem equidade, e assim nascem novas pobrezas. Quando dizem que o mundo moderno reduziu a pobreza, fazem-nos medindo-a com critérios de outros tempos, não comparáveis à realidade atual. Pois noutros tempos, por exemplo, não ter acesso à energia elétrica não era considerado um sinal de pobreza, nem causava grave incômodo. A pobreza sempre se analisa e compreende no contexto das possibilidades reais do momento histórico concreto. Todavia, para além das situações específicas e conjunturais, num documento da União Europeia de 1984 afirma-se:
Considera-se pessoas pobres os indivíduos, as famílias e os grupos de pessoas cujos materiais, culturais e sociais são de tal modo débeis que os excluem de um tipo de vida minimamente aceitável no Estado membro em que vivem. Contudo, se reconhecem que todos os seres humanos têm a mesma dignidade independentemente do local de nascimento, não se pode ignorar as grandes diferenças que existem entre os países e regiões. Também os cristãos, em muitas ocasiões, se deixam contagiar por atitudes marcadas por ideologias mundanas ou por orientações políticas e econômicas que levam a injustas generalizações e a conclusões enganadoras. Observar que o exercício da caridade é desprezado ou ridicularizado como se fosse uma fixação somente de alguns e não o núcleo incandescente da missão eclesial, faz-me pensar que é preciso ler novamente o Evangelho, para não se correr o risco de o substituir pela mentalidade humana. Se não quisermos sair da corrente viva da Igreja que brota do Evangelho e fecunda cada momento histórico, não podemos esquecer os pobres. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, agradecemos por nos guiar através da exortação apostólica de Lectio Te. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê a graça de viver conforme teu coração. Por intercessão da serva de Deus, Madre Leônia, e de Nossa Senhora, faze-nos fiéis à tua igreja e ao teu amor. Amém. Fiquemos todos na graça do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados.
seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos a Jesus de Nazaré. Glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará.